Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Alexandre Gonçalves e já estamos no ar pela TV Informe com mais um Informe Blumenau Entrevista, nessa segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Calorão em Blumenau nessa segunda-feira, nesse começo da semana. Esse calor deve prosseguir talvez até amanhã, é quarta-feira, e já vem uma frente fria nova. E afinal, nós estamos no inverno brasileiro, ainda tem umas duas frentes frias por aí, pelo menos é a previsão da meteorologia. Os números do coronavírus continuam em queda em Santa Catarina e também no Brasil, felizmente estão dando uma trégua, ainda há uma preocupação, as pessoas estão afrouxando aí os cuidados, mas já as coisas parecem se encaixando numa normalidade, mas é bom que a gente mantenha a atenção, mantenha os cuidados. Segunda-feira foi o retorno das atividades totalmente presenciais nas escolas da rede pública municipal de Blumenau. É um avanço, as coisas estão melhorando, mas a gente precisa ainda ter um cuidado, afinal o vírus ainda circula por tudo quanto é lugar. A nossa entrevista hoje vai ser com uma das pessoas mais experientes na administração pública, pelo menos na história recente aqui de Blumenau. Ele é uma pessoa que conhece, já passou por várias secretarias, conhece bastante a máquina e está de volta à Prefeitura de Blumenau. Nossa conversa hoje é com Alexandro Fernandes, ele que assumiu agora recentemente a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, o antigo CETERB, a gente ainda está acostumado com o CETERB. Alexandre Fernandes, obrigado pela tua presença aqui no Informe Blumenau Entrevista, muito boa noite para você. Alexandre, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento e que com essas informações preliminares que tu passaste, com essa introdução, nos dá ainda muito mais responsabilidade, né, para carregar toda essa experiência nas costas. Não temos tanta experiência assim, mas sabemos da missão, do compromisso, da responsabilidade que nos foi confiada pelo prefeito e pela vice-prefeita, e estamos aqui também para superar as expectativas. Maravilha. Lembrando a você que está nos assistindo que pode participar. O Alexandre tem um conhecimento bastante grande com relação à gestão pública. Como eu falei também, ele é um cara que vai tratar de alguns assuntos que são um pouco explosivos aqui em Blumenau: transporte coletivo, guarda de trânsito, área azul, rodoviária. Tem muita coisa para falar com o Alexandre aqui. Então, você pode participar mandando seu comentário, mandando a sua pergunta de forma democrática, que à medida do possível a gente vai colocando aqui, fazer como o Andréas aqui, que já está participando com a gente. Boa noite, Andréas, obrigado pela sua participação. Então, faça esse programa com a gente, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas recebam essa mensagem. Alexandre, você te lembra todas as secretarias que você já passou na Prefeitura Municipal? Então, Alexandre, na Prefeitura eu iniciei em 2013, acumulando, na verdade, as secretarias de Administração e Fazenda, mas acumulei por pouco tempo, fiquei 3 meses acumulando a Secretaria da Fazenda junto com a Secretaria de Administração e, posteriormente, só a Fazenda, então, por 4 anos. E nesse período também de 4 anos tive uma passagem rápida pela Secretaria de Comunicação na Prefeitura. Posteriormente assumi o SAMAI e finalizei as minhas atividades na Prefeitura de Blumenau à frente da Secretaria de Obras. Então saí da Prefeitura em janeiro de 2019, então finalizei até 2018 as atividades na Prefeitura, fui tocar minha vida, tocar outros negócios, o qual continuo exercendo nesse momento, e agora recebi então a missão para estar de volta. Atuei nesse primeiro semestre de 2021 como diretor-geral da Câmara de Vereadores e estou de volta à Prefeitura, a convite do prefeito, né, à frente do CETERB. Então foram alguns Alexandre, anos... no começo do ano, aí, no começo desse segundo mandato do prefeito Mário Hildebrand, já houve o convite para você assumir o comando da CETERB, né? A gente ainda não está muito acostumado, e você declinou, permaneceu na Câmara e agora aceitou. O que mudou ali do começo ali de janeiro, fevereiro para agora? O que eu falei para o prefeito e para as pessoas que eu conversei e que me solicitaram esse retorno ao governo
foi de que, no momento, em função de outras atividades privadas que eu exerço, eu não teria condição de acumular as funções, de fazer todas as coisas bem feitas. Esse foi o principal motivo que lá atrás, ao final de 2018, eu também deixei as minhas atividades no município. Então, eu não estava preparado naquele momento e confesso, Alexandre, que nesse momento eu também não tinha expectativa de receber o convite novamente, porém eu tinha deixado uma janela na conversa anterior, dizendo que se fosse em algum outro momento, segundo semestre ou ano que vem, eu poderia tentar me organizar e conciliar as minhas coisas para assumir alguma necessidade, alguma atividade que fosse necessária e estaria à disposição. Então, deixei essa janela aberta. Não esperava receber o convite novamente, mas o recebi e de fato, como o desafio é interessante, o desafio é grande, a confiança colocada é honrosa, eu decidi, então, movido por esses desafios, me organizar e aceitar o convite e atuar aí junto ao governo, junto ao prefeito, junto a toda a equipe, nessas missões que nós temos aí pela frente. Alexandre, quando veio esse segundo convite, foi numa semana um pouco tensa na área do CETERB, porque tinha recém sido instalada a CPI do transporte coletivo na Câmara Municipal e havia aí o risco eminente de uma greve no transporte coletivo, mais uma greve, e que acabou não acontecendo, mas houve paralisação. Esse argumento foi usado pelo prefeito Mário para dizer assim: precisamos de alguém com a tua experiência, com o teu conhecimento, que é isso que a gente vai aprofundar daqui para frente, porque você é um cara que viveu esse processo também do transporte coletivo, essas negociações como secretário de Fazenda com relação à questão dos trabalhadores do transporte coletivo, da Blue Mob. Isso foi colocado na mesa de assim: Alexandre, agora tu tens que vir porque o desafio é importante. Já era uma responsabilidade grande, mas agora um pouco mais. Alexandre, eu não acredito que eu possa, de fato, apresentar milagres, apresentar informações que sejam desconhecidas, né? Nós vivemos hoje em cenários que decisões são tomadas em cima de percepções globais, percepções nacionais. Os problemas e as situações, eles não acontecem só aqui. Então, nós temos, de fato, que perceber o movimento nacional nas diversas ações que nós temos que tomar. Mas, de fato, eu acredito que a gente precisa de segurança e tomada de decisão ágil naquilo que venha fazer e venha acontecer. Então, acredito que deve-se imaginar, o prefeito deve imaginar e deve entender que eu tenho algumas qualidades que podem ser úteis, né? Assim como todo mundo, eu tenho as minhas dificuldades, tenho os meus defeitos e preciso aprimorar isso passo a passo, dia a dia, mas acredito que essa tenha sido a visão, de fazer com que eu possa usar, de fato, os meus pontos fortes e ajudar na troca de ideia, troca de informação. Eu acho que o diálogo, principalmente no poder público, é fundamental para que as coisas aconteçam, né? Ninguém é dono da verdade, mas a gente tem que ter seriedade e credibilidade para conseguir gerar resultados. Eu acredito que eu, ao longo desse tempo, possa ter construído algum trabalho que gerou resultado e possa ter construído uma certa credibilidade que possa ser usada nesse momento, né? Então, é isso que eu quero fazer, isso que eu quero usar, né? Corrigir meus pontos fracos e ajustar meus pontos fortes para que a gente possa resolver ou chegar em alguma melhoria naquilo que a gente está se propondo, né? Então, fico muito feliz com o convite. Como eu falei, é uma missão, é um desafio, mas eu penso que são os desafios que nos movem, né? E eu espero, como eu estou falando nesse momento, assumindo essa responsabilidade, eu espero daqui um bom tempo, enfim, até no momento que eu não for mais necessário para a gestão pública na cidade, que eu possa estar falando da mesma forma, de cabeça erguida e apresentando os resultados que nós conseguimos com
construir junto com o prefeito, a vice-prefeita e toda a equipe de governo, porque o resultado final será a melhoria das ações e dos serviços para a cidade, para os blumenauenses, que nós estamos incluídos nesses, né? Maravilha. O Alexandre, né, dá uma maneirada no que está falando, mas é a pessoa certa para o lugar certo naquele momento, daqui para frente, como foi o Paulo França, que foi para o Samay no momento um pouquinho tenso, o Paulo França que infelizmente ainda está acamado, está né, se recuperando em casa, mas o Alexandre tem bagagem para enfrentar essas dificuldades que estavam desenhadas e que permanecem desenhadas no horizonte. Vamos começar, então, pelo ponto mais crítico, Alexandre, do transporte coletivo. É possível dizer que todo esse movimento que a gente está vivendo aqui também é consequência daquele momento que foi vivido na gestão do Napoleão Bernardes, que você estava na linha de frente, né, sendo uma figura-chave da administração Napoleão, quando houve todo aquele episódio da caducidade do consórcio Siga, Piracicabana, e, enfim, a licitação da Blumob. Você estava no núcleo ali de 4 ou 5 pessoas que tomavam as decisões, junto com o prefeito, com o secretário Paulo Costa, enfim. Eu te pergunto, o que mudou, né, quando vocês pensaram aquela licitação? Muitas coisas, depois a gente vai entrar na CPI também, muitos questionamentos que estão sendo feitos por conta daquele contrato que foi amarrado lá atrás, né, e muitas coisas que se falavam lá atrás que não foram dado tanto valor ali atrás, hoje já começam a ser faladas novamente. Onde é que vai parar o sistema de transporte coletivo de Blumenau? O que a gente vai fazer? É muito difícil tornar ele muito atrativo para as pessoas, com as novas realidades dos aplicativos, com esse nosso trânsito, enfim. O que fazer para o nosso transporte coletivo não entrar em colapso? Alexandre, vou tentar ser bem claro na minha forma de pensar, né, naquilo que nós estamos conversando com o prefeito nesses dias, para que a gente entenda onde nós precisamos chegar. De fato, o sistema de transporte coletivo ele tem que ser entendido como uma ferramenta de toda a engrenagem de mobilidade urbana, qualquer cidade, cada cidade com a sua realidade, cidades menores de uma forma, cidades médias em expansão como Blumenau de outra, cidades grandes, metrópoles na sua sistemática, onde existem outras ferramentas de transporte coletivo. Nós temos que entender que todos nós somos peças dessa engrenagem. E nós temos uma situação de Brasil onde está cada vez mais difícil trabalhar com transporte, está cada vez mais difícil trabalhar com transporte coletivo urbano, cada vez mais complexo, pelos nossos custos, pelas nossas percepções, pelas nossas culturas. E se nós trouxermos para a realidade de Blumenau, nós começamos a entrar aí em outras situações, em outros agravantes, e fazendo um paralelo, não só com transporte, não usando só o transporte coletivo como percepção, mas analisando outros serviços públicos, ou tudo que nós fazemos, inclusive, na iniciativa privada. Nós temos algumas situações em Blumenau que nos fazem com que o nosso custo seja maior. Vamos falar aqui de transporte coletivo, podemos falar de coleta de lixo, podemos falar de outros serviços públicos, em função da nossa geologia, nossa geografia, em função do nosso clima, em função da situação hidrológica que nós temos, com os episódios naturais que acontecem e aconteceram. Então, nós temos uma situação que precisa ser ainda melhor planejada, pouco espaço para vias públicas, urbanas, para espaços para a gente poder transitar com nossos veículos. Então, essa é uma realidade de Blumenau. E nós temos que superar e vencer isso. Blumenau está aí há 170 anos e Blumenau tem uma perspectiva de crescimento ainda muito grande para a próxima década, para os próximos 20, 30 anos. Então, nós temos que entender como tudo sendo peça dessa engrenagem. Vamos falar especificamente do transporte coletivo. Nós temos um modelo em Blumenau que foi concebido há 4 anos atrás e foi estudado, e não veio da cabeça do prefeito à época, ou do secretário, ou nosso, enfim, e foi estudado e foi modelado com contratação de empresas especializadas para fazer toda a análise de modelagem do sistema, análise econômico-financeira, e se chegou num modelo para que se pudesse ter um novo momento de transporte em Blumenau, um modelo
passado não estava dando resultado e se chegou numa situação para que se tivesse um novo momento, um marco zero no transporte coletivo em Blumenau. Um exemplo que eu posso dar nisso que eu estou falando, uma das pessoas envolvidas à época, contratadas, numa empresa terceirizada, consultoria econômico-financeira, a gente pode falar do Diogo McCarthy, que ele esteve presente aqui à época do transporte, esteve presente aqui na revisão, na questão de saneamento também. Essa pessoa, o Diogo, ele é hoje secretário de desestatização do ministro Paulo Guedes. Então, é uma pessoa que à época estava aqui numa atividade privada, contratada, hoje é servidor do governo federal. Então, só para a gente entender como as coisas foram construídas, como foi pensada, planejada e se chegou no modelo. O modelo foi licitado, foi contratado, à época com muita alegria de todos os participantes. Nós teríamos um novo momento em Blumenau, com ônibus 0 quilômetro, com uma frota renovada, com a estrutura do sistema de acordo com a demanda da necessidade, com uma estrutura dentro da CETERB de fiscalização, de organização. O CETERB tem funcionários altamente competentes, servidores de carreira, que gerenciam todo o sistema, com um modelo diferenciado do anterior. Hoje nós temos a agência reguladora responsável pelas questões técnicas do sistema, não fica mais na decisão administrativo-política do prefeito, né, de revisões e tudo mais, para que se desse condição do sistema ao longo da concessão, ao longo dos 20 anos seguintes, que ele estivesse estruturado e funcionasse de forma adequada. E com uma situação, e aí que eu estou colocando essa situação agora, porque hoje nós percebemos uma nova realidade. Talvez seria um cenário que nós, em algum momento, iríamos conversar, ou poderíamos conversar, porque não se imagina que um contrato de 20 ou 30 anos, ele seja estático, ele comece de uma forma e termine da mesma forma. As coisas mudam e tudo isso se reflete ao longo do tempo. Por isso que revisões ordinárias são feitas, revisões extraordinárias são feitas, isso faz parte do contexto. Mas tivemos uma pandemia que ninguém imaginava, que ninguém esperava, e isso gerou transtornos em tudo quanto é área, em todos os segmentos, dificuldades, ninguém estava preparado. Na própria estrutura de saúde, de início, se pensava de uma forma, hoje se pensa de outra, todos foram se adaptando para tentar minimizar as dificuldades. O transporte coletivo urbano, o transporte como um todo, foi um segmento que sofreu, foi um setor que sofreu e vem sofrendo e sofre muito em função de as pessoas terem se adaptado a outras formas de movimento nesse período. Então, a questão aqui é que foi uma mudança muito brusca, muito rápida, sem todos estarem preparados. E aí nós chegamos na situação atual de Blumenau, onde nós temos um modelo de transporte que toda a receita dele, ou a única receita dele, é a tarifa cobrada de quem usa o sistema, e isso tem que ser num montante suficiente que tenha as condições de pagar as despesas, né? Esse é o formato do contrato de Blumenau, mas foi um modelo definido à época, um modelo estruturado à época, que se entendia que da forma como foi estruturado, seria possível se manter um sistema com a única receita dele sendo a tarifa essa suprindo os custos e o sistema rodaria normalmente. Hoje, com a situação atual, nós temos um sistema onde quase 100 mil pessoas utilizavam ele por dia e hoje nós temos 52, 54 mil pessoas utilizando o sistema por dia. Ou seja, nós temos um desequilíbrio econômico-financeiro gigante. E aí começam os nossos problemas de como nós vamos manter o sistema daqui para frente. Isso está sendo trabalhado, está sendo estudado, tivemos situações pontuais de paralisação há dias atrás, mas que foi um caso isolado. Nós temos hoje, sim, nós podemos ter isso como um ponto positivo. Vamos olhar um pouquinho para trás e nós tínhamos insegurança generalizada. Nós tínhamos problemas de paralisações, talvez 5, 6, 8, 10 vezes num mês. Hoje o sistema é regular, não se fala em greve ou paralisação, foi um episódio isolado e, para mim, equivocado naquele momento. Os horários são respeitados, nós podemos não ter o sistema ideal que queremos hoje, mas nós sabemos o que existe
e isso está acontecendo. E nós temos um modelo que precisa ser reavaliado, sim, precisa ser repensado, precisa ser estruturado, precisa ser estudado, porque nós precisamos verificar como as coisas vão ser daqui para frente. Agora, com o comportamento das pessoas sendo retomado, as atividades voltando de forma presencial, nós conseguiremos entender como vai ficar o nosso comportamento e aprimorar o sistema para que ele atenda essa demanda, que hoje é de 50%, 55% daquilo que era. Com isso, nós temos a estrutura do sistema reduzida também. Os ônibus que estão circulando hoje são 75% daquele quantitativo que era no início. Essa é a situação que nós temos colocada hoje na mesa e precisamos, sim, fazer ele funcionar de momento, manter a regularidade, manter a segurança e pensar como nós vamos fazer com que ele funcione, para ele funcionar daqui para frente. A questão dos aplicativos é uma situação que cada vez cresce mais e isso faz parte hoje do ir e vir das pessoas. Nós temos uma situação que foi aflorada com a pandemia também, e muito se fala hoje em smart cities, né, conceitos de cidades inteligentes, cidade 15 minutos, são conceitos que são latentes hoje no mundo todo. O comportamento das pessoas está mudando, as pessoas querem morar mais próximo do seu trabalho, nós temos que fomentar a condição das pessoas circularem a pé e que elas estejam mais próximas. A gente percebe isso com os nossos bairros hoje, eles vão criando centros, cada bairro vai criando o seu centro para que as pessoas se movimentem ali, com isso não usem seu veículo, enfim. E essa é uma tendência, quem sabe, diferente daquilo que era antes da pandemia, para os próximos 10 anos nós percebermos. O que eu quero dizer com tudo isso? Para que a gente seja claro naquilo que a gente está pensando. Nós temos um modelo de transporte coletivo que ele, na minha opinião, e na percepção de todos, ele é regular, ele funciona, mas ele precisa melhorar agora pós-pandemia, em algumas situações pontuais. E nós temos um sistema que ele é custeado pela tarifa, pelos usuários. Da forma como está, não se manterá. Então, são situações estratégicas de melhoria do dia a dia do sistema e situações de financiamento do sistema que nós precisaremos tomar decisões e precisaremos iniciar diálogos. Iniciar diálogos no sentido de reduzir custos do sistema em alguns pontos e botar na mesa as discussões e as ideias, e, quem sabe, custear o sistema de outra forma. Que aqui eu faço uma reflexão, Alexandre. O transporte coletivo ele é importante para quem usa o transporte coletivo. Muito importante. As pessoas precisam ir e vir, chegar onde precisam, no trabalho, enfim, e tal, se locomover. Agora, o transporte coletivo ele é uma ferramenta, como eu falei lá no início, de toda a engrenagem, uma peça da engrenagem da mobilidade urbana. É tão importante ter um transporte coletivo de qualidade para quem usa, como para quem não usa, né? Quanto mais pessoas usarem o transporte coletivo, menos problemas de mobilidade com relação a trânsito de veículos, de transporte individual nós teremos. Então, nós temos que começar a entender o sistema como um todo para pensar qual vai ser o futuro da cidade. E o futuro da cidade nós só vamos conseguir fazendo a discussão com toda a cidade, colocando as situações na mesa e para que todos possam entender o que nós queremos para o futuro. Não é uma decisão imediata, não é uma decisão de gabinete só, mas é um diálogo que precisa ser colocado e eu acho que a nossa função hoje, a missão que me foi dada é gerar reflexão, gerar as situações para que eu possa apresentar junto ao prefeito e assim a gente possa dar alguns encaminhamentos. Acho que esse é o cenário que nós temos hoje do transporte coletivo. Então, te dizendo, se o modelo como ele está hoje, ele irá funcionar, nós precisamos de tempo para avaliar e nós precisamos também colocar na mesa outras discussões para que a gente possa definir o futuro da cidade, que não é uma cidade pequena, é uma cidade de médio porte, que cresce, que hoje a gente fala aqui de 360 mil habitantes, daqui a pouco a gente está falando de 400, 450, 500, e a gente precisa pensar num futuro de médio e longo prazo também. Alexandre, quero ainda avançar um pouquinho mais, só cumprimentar as pessoas, né? O Marcelo Strutz, o nosso
Newton Spengler, olá, Tico, o Alex também está aqui com a gente, grande abraço, Alex sempre nos acompanhando, o Evaristo dizendo que eu preciso usar produtos composto viver, é verdade, me deu um acesso de tosse, Evaristo, obrigado aí pela dica, não sei se é bom, mas eu tenho que tomar uma aguinha, mas é isso aí, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí. Alexandre, vamos lá. Você está falando sobre a criação, a questão do município aportar recursos. É uma discussão que existe em todo o Brasil e é uma discussão que lá atrás, quando estava se fazendo a questão da licitação, e mesmo no consórcio SIGA, eu me lembro que o sindicato, o Sindetranscol, era uma voz única. Naquele tempo, o sindicato dizia, não, mas tem que aportar recursos do município, porque é um serviço público. Por mais que as pessoas digam, eu não uso o ônibus, mas a cidade precisa do ônibus para viver, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa compreensão. É isso que vocês estão trabalhando, assim, que valores que se chega para tentar fazer essa compensação? Vocês já estão, vocês que eu digo, a prefeitura e nós como um todo, assim, já está aportando dinheiro, então mais ou menos já estão tendo a dimensão dos recursos que vão ter que aportar. E ainda eu quero só fazer mais um adendo, você falar, diminuir custos, né? Provavelmente diminuir custos da operação para a empresa também, mas isso tem sido feito também, já foi retirado vários encargos da Blue Mob com relação a isso, até... né, você lembra, eu também, o consórcio SIGA sempre reclamava que queriam muitas coisas que acabaram sendo dadas para a Blue Mob e não foram dadas naquele momento. Então, que valores, né, e que tipo de despesa a mais que se pode diminuir para a concessionária do sistema? Vamos lá então, Alexandre. Eu inclusive respondo uma ação aí de passado, a época que eu era secretário da Fazenda, primeiro era um inquérito do Ministério Público, depois foi transformado em ação e continuo respondendo por ter em determinado momento ajudado, esse é o entendimento, não é o meu entendimento, mas ajudado em demasia o consórcio SIGA à época, quando eu era secretário da Fazenda, quando nós tivemos intervenções aí no sistema. Então, tu vê, por um lado eu respondo um processo, uma ação que eu auxiliei demais à época, por outro lado se diz que nós tiramos direitos, não atendemos às reivindicações à época, mas são situações que passaram, estão superadas e o meu entendimento é de que tudo sempre foi feito no sentido de tentar resolver e viabilizar a situação. É importante frisar que nós temos hoje uma situação atípica, normal, e o sistema roda hoje com 50% da capacidade que ele foi projetado para funcionar. Então, o que foi projetado não está acontecendo. Não está acontecendo em função de pandemia. Antes da pandemia, nós estávamos com 90, 98, 100 mil, 95 mil pessoas diariamente utilizando o transporte e o transporte estava rodando. Nós temos números aqui de 2019 que nos mostram isso. Então, estava tudo perfeito, tudo acontecendo, aquilo que foi planejado estava sendo executado, estava sendo monitorado e estava se pagando. Eu, à época, fui secretário da Fazenda e eu mesmo fui voto em favor de que se estudasse uma possibilidade de nós termos um sistema de qualidade com a tarifa sendo a fonte de receita para o sistema, porque eu sabia da situação financeira do município, e se nós pudéssemos tratar dessa forma, seria muito mais vantajoso para todos. E assim se tratou. Hoje nós temos uma situação totalmente atípica e nós temos uma realidade de transporte no país diferente daquilo que se tinha antes. Por isso que, como eu disse antes, a pandemia fez com que nós tratássemos do assunto de uma forma brusca, de uma forma rápida, ou trouxéssemos para agora uma discussão que poderia vir a acontecer daqui 5, 6, 8, 10 anos. Então, isso nos fez tomar decisões ou projetar decisões sem estarmos preparados, em todos os aspectos do transporte, principalmente. Vendo o cenário hoje, vendo o mundo hoje, analisando a situação
de forma detalhada, e pela incerteza que se tem de futuro, se as pessoas terão o mesmo comportamento que tinham, pelas dificuldades nossas de cidade, pelas dificuldades de Brasil, onde o sistema acaba ficando caro pela questão dos insumos, os valores de insumos e tributação em cima desses insumos, nós temos que começar a perceber que precisamos acelerar as discussões. E hoje eu não descarto nós falarmos sobre subsídios, é uma forma de custear o transporte coletivo, criação de taxas, enfim, para que a gente possa sustentar o modelo. E eu não estou dizendo aqui que nós vamos ou não vamos fazer, nós não estamos ainda nesse ponto, nesse estudo, mas eu estou colocando a conversa na mesa, estou colocando a ideia na mesa para que nós possamos avançar. De momento que vem sendo feito, de momento que vem sendo analisado toda a estrutura do sistema, custos, receitas, o que pode se manter, o que não pode, a gente precisa fazer as coisas continuarem funcionando. Esse é o primeiro passo, manutenção do momento, para que a gente possa, passo a passo, avançar. Nós temos exemplos no Brasil, próximos a nós, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, que já trabalham no modelo de subsídio do sistema há um bom tempo. Nós temos modelos fora do país, onde os subsídios são ainda maiores, e aí as pessoas podem dizer, mas fora do país o sistema é outro, funciona e tal, aquilo que a gente sempre diz, né? Dizer que lá fora é melhor e tal. E, de fato, é outro, funciona em alguns momentos, sim, mas os subsídios também são ainda maiores, ou as fontes de recursos são diferentes do que apenas só a tarifa, a passagem que o cidadão paga ali na hora. Então, de fato, sim, nós temos que olhar para esses modelos, analisar a formatação e pensar o que faremos pela frente. Esses são pontos que nós estamos analisando, né? E, como eu falei, dentro do município, junto com o Agir, já existe um grupo de trabalho analisando o momento atual, analisando as receitas, analisando as despesas e vendo o que pode ser feito para que a gente tenha essa equação de momento estabilizada. Lembrando que, de forma temporária, provisória, a prefeitura já está aportando recurso, não tem fundo, não tem nada, mas está aportando por conta da pandemia. Então, já, se eu não me engano, já foram 24 milhões, né, Alexandre? Já foram 24, tem a previsão de mais 10 até o final do ano, e, de fato, esse aporte não é nada mais que o subsídio, né, aportado pelo poder público, com recurso do Tesouro, com recurso do Caixa, com recurso de tributos que nós pagamos, ou seja, já estamos participando do custo do sistema para que ele continue rodando. Não fosse essa decisão tomada há meses atrás, nesse momento, com certeza, nós não teríamos mais transporte em Blumenau. Lembrando, né, Alexandre, que nós estamos trabalhando com 50% daquilo que foi previsto inicialmente. Naturalmente que com isso se reduziram número de veículos, enfim, se fez um rearranjo aí do sistema. Estamos atendendo as pessoas ainda de acordo com a demanda. Temos sim já, né, a gente não tem o que esconder aqui, temos problemas pontuais em alguns horários, algumas linhas. Isso gira em torno de 3 ou 4% hoje de todo o movimento diário, e vamos trabalhar para que a gente resolva isso, né? Mas, de fato, está funcionando hoje, está adequado para o momento que nós temos. Maravilha, querendo abraçar o nosso grande amigo Rodrigo Ramos, também está na nossa audiência, obrigado, Rodrigo. O Alex dizendo que a linha dele, Botuverá, agora faz também o Jardim Germânico de uma hora agora. Então, isso também foram umas medidas que foram tomadas, já vinham sendo tomadas a partir de estudo da Agir, implantadas pela CETEB, de adequação de linhas, junção de linhas, adequação de horários, também tudo a pedido antes da pandemia, né, uma série de questões beneficiando, em tese, a Blumob. E aí saiu uma CPI do transporte coletivo na Câmara. Você estava lá, né, na Câmara, você era o
o diretor administrativo e tal. Enfim, os vereadores decidiram pela sua maioria implantar uma CPI, talvez por inexperiência acabaram fazendo uma CPI eles mesmos, né? Quem pediu a CPI colocou lá que tinha que ser 3 membros, tinha uma avaliação, só que não se percebendo direito do regimento, e a CPI agora, claro, tem uma maioria governista e está uma situação bem mais tranquila ali. Mas a CPI está investigando justamente alguns pontos que você conhece bem, você até já citou bem. Ela está citando pontos de contrato que não foram cumpridos e algumas coisas que eu acho menos, que é a questão do cumprimento, da pandemia, enfim. Mas, enfim, essa CPI do transporte coletivo, qual é a sua avaliação? Né? E, enfim, ela é meio, parece assim, ó, ela está mirando lá atrás, está mirando agora, o que ela pode dar nisso? Que também, vamos entre nós, talvez não vá dar nada aí com essa maioria governista aí que ficou determinada, né? E a gente sabe que o jogo da política não tem nada demais nisso. Bom, o jogo da política é isso, o governo está fazendo valer a sua força e com pessoas bastante esclarecidas, que são o Alexandre Matias e o Marcelo Lanzarin lá na CPI. Alexandre, eu vejo a CPI nem só como uma questão política ou que a força política vai viabilizar, vai atrapalhar ou vai fazer acontecer algum resultado diferenciado nessa situação. Como você falou, eu conheço um pouquinho do contrato, tive a época na gestão municipal. Agora, eu vejo a CPI como um direito dos vereadores de fiscalizarem, né? E de fato faz parte da atividade do vereador, e ali se juntaram e viabilizaram a comissão para investigar alguns pontos desse contrato, faz parte da atividade, é de direito, é legítimo, e é bom que assim o façam, né? O contrato em si e esses pontos que estão sendo analisados, eu ainda não estou com muita informação sobre tudo que vai ser visto, mas tem algumas situações de cumprimento de contrato ali que se questiona, de investimentos que eram para ser feitos e não foram, outras situações. Mas o que eu tenho para dizer de linhas gerais é o seguinte: tudo que é duvidoso tem que ser esclarecido. Com relação a investimentos que deveriam ser feitos, não foram, enfim, como eu falei já anteriormente, isso é um contrato de 20 anos, isso é uma concessão, tudo passou por crivo desde a caducidade, da rescisão do consórcio anterior, do contrato anterior, isso foi amplamente fiscalizado por Ministério Público, todas as esferas aí de entes fiscalizadores o fizeram, em função de toda a situação que se criou à época. Então, isso passou pelo crivo de todos. Quando foi feito esse novo contrato, como eu falei antes, pessoas altamente qualificadas foram contratadas para fazer toda a modelagem econômico-financeira, a agência reguladora faz um papel importante hoje de gestão, Tribunal de Contas é uma concessão pública, obrigado a ter o crivo do Tribunal de Contas para que esse processo pudesse ir à frente, foi para o Tribunal de Contas fez diversas recomendações, isso voltou, a licitação foi feita, a contratação foi feita, e nós temos o sistema funcionando hoje de forma adequada. Então, tenho total tranquilidade em falar sobre o assunto, entender de fato o que está sendo pesquisado. Te confesso que estava lá, mas não me aprofundei nos detalhes e no requerimento do pedido da CPI, mas tenho tranquilidade para falar sobre o assunto e preciso estudar naturalmente a fundo o contrato e dar todos os esclarecimentos. Uma das situações que se coloca é com relação a investimentos que têm que ser feitos, que ainda não foram feitos, mas tudo isso vem sendo revisado, como eu falei anteriormente. Existem revisões anuais, revisões extraordinárias do contrato, e existe uma modelagem econômico-financeira que gera receita, gera despesa, isso influencia no cálculo de tarifa, e assim é feita todo o ajuste anual. E todos os investimentos que têm que ser feitos e não foram feitos, esses investimentos são valores que acabaram não sendo custo e são retirados da planilha em determinado momento e não geram influência
no valor de tarifa, assim como nós conversamos há pouco, situações que eram obrigações da empresa e agora o município está absorvendo, né, algumas ações de responsabilidade sobre terminais, enfim, tudo isso é custo, isso é feito, esse custo gera uma necessidade de receita, em cima disso é feito o cálculo de tarifa, se não tem o custo, a necessidade de receita é menor e pode-se trabalhar numa situação de um reajuste não tão alto de tarifa, ou numa manutenção de tarifa, ou em movimentações, essas próprias movimentações de linhas e horários, enfim, isso gera movimentação no custo do sistema, e hoje está se fazendo tudo para se equilibrar. Então, entendo como uma ação legítima, faz parte do processo natural, e eu tenho a função hoje, né, de, enquanto secretário de Trânsito e Transportes, apresentar todas as informações que forem solicitadas, usar toda a equipe técnica que o CETERB tem para apresentar essas informações e poder esclarecer todos os fatos e ajustar tudo que for necessário. Maravilha. Alexandre, vamos para outros assuntos para ver se a gente consegue também abordar algumas outras coisas. Eu queria entender a questão da área azul. Primeiro, o sistema em Blumenau é um sistema arcaico. Eu ouço falar que o sistema dá prejuízo, e eu te confesso que muita gente já me explicou, mas eu até hoje não consigo entender como um sistema que operacionalmente não é tão caro assim, dá prejuízo. Eu até queria entender isso. E já havia se falado na possibilidade de passar para a iniciativa privada, é uma conversa que eu ouço há não sei quanto tempo, ainda antes da gestão Napoleão, quando tu estava também na linha de frente. Que prejuízo é esse? Por que a coisa não anda? E por que Blumenau não consegue fazer uma licitação ou consegue modernizar o sistema de área azul? Bom, Alexandre, vamos começar de trás para frente, então. Essa é uma das missões que nos foi passada e a ordem é trabalhar o mais rápido possível para que a gente tenha uma situação diferente na cidade. Eu não tenho prazo definido ainda, porque eu estou entendendo o que já existe encaminhado no município. Estudos já foram iniciados, eu lembro de passado também de estudos já terem sido iniciados, mas eu botei uma missão para mim mesmo, que eu quero aí dentro de 12 meses e assumir esse compromisso com o prefeito. Falei, prefeito, nós vamos em um período aí de 12 meses, com certeza apresentar alguma coisa diferente, o prefeito tem o meu compromisso, ele me deu a missão para que fosse o mais rápido possível nesse sentido, e então nós vamos tirar isso do papel. Eu vou estudar se nós temos hoje conteúdo e se os estudos já estão num tamanho adequado que a gente consiga já trabalhar numa concessão. Se não, nós vamos trabalhar num projeto rápido de terceirização, mas o ideal fosse que nós já partíssemos para o adequado. Nós estamos há 36 anos, voltando agora um pouquinho, nós estamos há 36 anos com esse modelo atual, que foi bem feito à época, é necessário. Nós temos que ter um controle de rotatividade de vagas, principalmente nos centros comerciais da cidade. E de fato dá prejuízo pelo que, Alexandre? Por alguns motivos. Nós temos hoje uma estrutura de trabalho em cima dessa atividade. Uma estrutura de trabalho grande para uma atividade que ela já foi num passado mais organizada e gerava mais retorno. E vamos falar aqui em retorno em duas situações. Nós precisamos de receita para pagar as pessoas que estão envolvidas, para pagar os custos, para pagar a sinalização, enfim. E precisamos gerar o resultado, que é a principal finalidade do serviço público, o resultado para as pessoas, que é gerar rotatividade de vagas, né? Não permitir que as pessoas fiquem estacionadas com seus veículos o dia todo em frente a comércios, enfim, porque o comércio depende também dessa movimentação e circulação de pessoas. Então, nós estamos perdendo em todos os aspectos e precisamos fazer alguma coisa diferente. Fazer diferente é o que eu sempre digo. Entregar para quem faz, naturalmente cobrar por isso, o município continuará arrecadando parte, né, do que se viabilizará de receita financeira do contrato, e entregar para quem sabe, para quem é especialista, e fiscalizar o contrato.
Assim, nós conseguimos dar resultado para as pessoas em várias frentes. Para quem tem o seu comércio, para quem tem, enfim, a sua atividade ali e depende dessa rotatividade de vagas, e para as pessoas que estão aqui ocupando, estacionando, passeando, turista, enfim, residentes, que elas tenham de forma mais fácil, mais ágil, usando toda a tecnologia que está aí disponível, a condição de estar ali, estacionar, pagar, enfim, e diferente do modelo que é hoje, né, que tu recebe em papel, que tu tem que ir lá no posto de atendimento e só tem lá, enfim, ou num outro ponto. Nós temos que facilitar, o poder público precisa facilitar o dia a dia das pessoas, para as pessoas gerarem e produzirem, gerarem riqueza, enfim, gerarem impostos, a máquina girar e assim a coisa acontece. Então, o negócio é facilitar. A ordem que me foi dada é que eu tire isso do papel o mais rápido possível. Eu espero que no máximo 12 meses a gente esteja conversando sobre como, apresentando o modelo, enfim, que vai ser definido, e que a gente possa, de fato, então, ter um sistema que gere receita para o município e que gere uma melhor qualidade no atendimento às pessoas, né? Então, com certeza, vamos tirar isso em breve do papel, vamos mudar o modelo e, naturalmente, isso não vai prejudicar ninguém, não vai prejudicar os servidores públicos que atuam nessa atividade, porque tudo que o município contrata, o município precisa fiscalizar. E nós temos aí as pessoas já que farão a fiscalização do sistema naturalmente. Alexandre, aproveitando tua experiência como leigo, eu fico impressionado com algumas demoras na questão do poder público. Você, por exemplo, já está falando no máximo em um ano, no máximo 12 meses, essa meta. Eu me lembro bem, você também deve lembrar, eu só não sei se foi no primeiro ano do segundo mandato do Napoleão ou no último ano do primeiro mandato, que foi feito com pompa lá no Salão Nobre um evento de concessões, de projetos de modernização para iniciativa privada. E a Área Azul era uma delas, como também o prédio da rodoviária, como também o pátio do Serterb, vou ficar só em 3 ações que são na tua área. E agora que você está dizendo, nós estamos falando de quanto tempo para cá, né? Praticamente é um governo de continuidade, então agora tem que estudar. O que acontece com o serviço público que as coisas demoram tanto? E me parece assim, quando tem uma prioridade, uma necessidade, alguma coisa, me parece que as coisas fluem mais fácil, mas parece que se prioriza uma determinada coisa e não se prioriza outra. O que acontece? Bom, Alexandre, eu concordo, sou obrigado a concordar contigo. Eu, na minha empresa privada, na minha empresa fora do município, para mim, 12 horas é muito tempo, né? 12 meses nem se fala. Se eu pensar em resolver uma situação que eu tenho hoje, para daqui 12 meses, eu já quebrei, né? Se um funcionário teu fala isso, Exato, tu corre exato. ele. Amanhã a gente arruma outro funcionário, né? Então, são situações que eu vivo e eu entendo, né, quando eu recebo essa troca, mas, infelizmente, nós temos, na minha empresa, eu que mando, né? E aqui as regras não são as minhas, aqui eu cumpro as regras que estão pré-estabelecidas. Uma dificuldade do poder público hoje, uma dificuldade de se ter pessoas qualificadas, enfim, na gestão pública, primeiro é a insegurança que se tem hoje no Brasil. Tudo que a gente for tentar fazer rápido demais, tendo segurança, tendo tranquilidade, tendo certeza de que as coisas estão sendo feitas da forma como tem que ser, eu passava 3, 4 vezes por mês dentro do Ministério Público dando explicação de coisas que para a gente não fazia sentido e acabavam virando rotina na nossa vida. E o simples fato de eu dar explicação ao Ministério Público, que é uma função do Ministério Público fiscalizar, e isso é um procedimento natural, para algumas pessoas fora parece que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Então, o gestor público hoje, ele trabalha com muita cautela e com muita calma na hora de tomar uma decisão, não porque ele está fazendo algo errado ou não, mas precisa se eliminar todas as possibilidades do mal entendimento, enfim, isso ou aquilo. E para a gente fazer um processo de concessão, que a gente está falando aqui no modelo ideal, de chegar lá na frente numa concessão desse sistema de Área Azul, nós precisamos fazer
diversas análises, precisamos fazer estudos, precisamos ver a viabilidade econômica do que a gente está projetando, precisamos definir na cidade, porque a gente não quer simplesmente terceirizar ou colocar alguém para prestar o serviço no modelo que está hoje. Essa situação que está hoje, ela precisa ser modificada. Nós temos outras regiões da cidade onde a área azul pode ser implantada, né, gerando mais resultado aí para as pessoas, para o comércio, enfim. Então, tudo isso está sendo estudado. Eu sei que existem estudos em andamento, não parei ainda para analisar em que pé que já se chegou, e esse tempo que eu estou te falando, ele pode ser reduzido dependendo como as coisas já estão. Mas se eu te falar hoje aqui que em 90 dias eu vou fazer, e em 90 dias eu não entregar, eu sou criticado ali na frente. Então, eu já estou te passando um prazo de segurança que eu tenho para essa situação específica, que eu acredito que de uma forma ou de outra a gente vai avançar. Indo para as outras situações, pátio também é uma situação que nós temos que avançar na terceirização ou na concessão, enfim. Não consigo te precisar ainda o tempo que nós vamos levar, mas é uma situação extremamente necessária. Vou te dar só um motivo. Nós temos hoje agentes de trânsito, guardas municipais de trânsito, atuando junto ao pátio, a gestão do pátio, enfim, que acabam sendo pessoas que nós poderíamos ter em outra atividade, enfim, e não temos porque precisamos dessas atividades lá. Então, nós precisamos organizar a forma como nós gerenciamos isso para que a gente tenha o melhor resultado. E o melhor resultado, quando eu digo melhor resultado, é sempre o melhor atendimento às pessoas, né? E tenham as nossas pessoas hoje, os nossos servidores, nas atividades que eles precisam atuar. E falando também da rodoviária, a rodoviária está ainda em análise e finalização de regularização de documentação para que possa, a partir daí, porque hoje não existe a verbação do imóvel no terreno, isso é coisa de 35, 40 anos atrás, né? Então, vem sendo trabalhada toda essa questão de documentação, de organização da área, do imóvel, enfim, para que a gente possa, em breve, iniciar uma análise de toda essa questão, para que a gente possa pensar na concessão. E hoje, de fato, nós não estamos só no discurso. Hoje existe uma estrutura no município, uma secretaria de concessões que trabalha diretamente com cada secretaria afim e com o CETERB, com a CETERB dessa mesma forma, para que a gente, de fato, tenha um planejamento coordenado por um grupo gestor, que o Paulo Costa continua nessa coordenação, secretário de gestão governamental, e que a gente possa, de fato, nos próximos meses, nesse semestre, ao longo do ano que vem, tirar bastante desses projetos que já estão em andamento, como você falou, desde antes, se falava de 2008, coisas que se falam desde o ano 2000, 2010, 2012, 2015, para que a gente possa, de fato, tirar esses modelos do papel. E eu penso, Alexandre, que o momento é agora. Se a gente for falar de 15 anos atrás, falar de concessão, falar de privatização, era ruim, parecia que a gente estava falando de monstros, né? E se percebeu ao longo do tempo que são modelos que vão fazer o Brasil seguir, vão fazer o Brasil melhorar, se aperfeiçoar. Como eu falei, vamos colocar cada coisa na mão de cada um que sabe fazer e vamos fiscalizar essas atividades. Para uns ainda isso não soa muito bem, mas é um modelo que hoje é fácil de falar, o Brasil pede isso, e nós não podemos fazer diferente em Blumenau, temos que aproveitar o momento. Não, sem dúvida, até porque essas áreas aí não cabem ao poder público ficar gastando energia com relação a isso. E com relação à rodoviária, essa é uma novela que, meu Deus do céu, acho que já vem desde o Renato Viana. Não, a gente está criticando ali, mas não é uma questão dessa gestão, da gestão passada e tal, mas é uma questão, uma estrutura, uma coisa cultural do serviço público que é muito ruim. Alexandre, a gente está no nosso limite aqui de tempo. Eu quero falar sobre o trânsito de Blumenau para te fazer uma pergunta. O trânsito de Blumenau é um problemão, né? A cidade é toda cortada, morro, rio já é difícil, tem muito carro, né? Não tem família que não tenha 2 carros, é um troço
insano, transporte coletivo ineficiente, como a gente já falou, e a prefeitura, nessa gestão, começou lá na gestão Napoleão, e nessa gestão investiu muito na inteligência, né, na CCO, né, eu acho que é esse o nome, na Central Operacional e tal, já cumprimentando aqui também o nosso vereador Bruno Cunha, falando aí, conversa qualificada, grande abraço, vereador, obrigado. A minha pergunta é o seguinte, essa central já está funcionando plenamente? Porque a gente ainda percebe, quinta-feira passada, já foi um caos no trânsito de Blumenau, a gente ainda percebe muitos problemas no trânsito, muitos avanços. Claro que a gente também tem que levar em conta que é um problema, mas é um problema que pode ser bom. Tem muita obra, né? Hoje de manhã a região sul de Blumenau estava toda parada, mas também tem uma concentração de obra grande ali. Eu quero saber como é que está funcionando essa central, se ela já está funcionando a todo vapor ou ainda tem espaço para melhorar, porque o que a gente ainda percebe é que ainda falta uma inteligência. Então, Alexandre, nós não vamos continuar vivendo sem... isso já é de tempo, mas agora as cidades, né? As cidades não continuarão vivendo sem tecnologia, sem decisão qualificada, né? Sem profissionais qualificados. E hoje nós estamos, acredito que, fazendo essa junção. O prefeito Mário vem conseguindo colocar em prática esse modelo de raciocínio e fazendo com que exista essa junção entre profissionais qualificados, que o corpo técnico da prefeitura é de dar inveja aí a qualquer cidade brasileira, profissionais qualificados junto com a tecnologia para que dê a condição de tomada de decisão inteligente, estratégica e cada vez mais ágil. Falando da CCO, de fato é um sistema integrado de inteligência, alto investimento, e a gente está falando aqui de monitoramento de cidade, de monitoramento de semáforos, de estrutura para momentos de crise, de planejamento urbano e planejamento viário, de segurança pública, são todos os entes integrados nesse sistema, que uma das ferramentas também é o monitoramento do trânsito, apenas uma das ferramentas, o monitoramento do trânsito. O que eu posso dizer é que ele está em fase final de testes, está ainda em ajuste, porque são sistemas que precisam ser integrados, são sistemas semafóricos novos que estão em fase de testes, ainda não está no pleno funcionamento, são diversos servidores que estão sendo treinados e capacitados, né? Equipe muito dedicada hoje à frente. E como eu falei, é um grande centro de controle operacional que esse ano ainda será divulgado e entregue à cidade. Nós queremos ali daqui 30, 60 dias estar apresentando isso para a cidade, divulgando, para que as pessoas entendam como se dará a gestão do município daqui para frente. No dia a dia e no planejamento estratégico de ações para que a gente continue evoluindo e o sistema nos dará condição de tomar as mais diversas decisões para o melhor andamento do município. E aí, focando então na questão trânsito, sim, uma das ferramentas é o monitoramento do trânsito, mas é o monitoramento no sentido de gestão eficiente do trânsito, de entender a cidade como um todo, de usar essas câmeras, essas lentes, para que se possa entender o que está acontecendo no dia a dia no trânsito, para que a gente possa fazer, de fato, o que os softwares de simulação já fazem hoje na Secretaria de Planejamento, nos dando as condições. Então, nós conseguiremos aí ter provas e contraprovas das simulações que os softwares estão fazendo e a percepção em tempo real na cidade. De fato, nós estamos dando um passo, o governo, o prefeito, os secretários de planejamento, o secretário de defesa do cidadão, enfim, né, são secretarias integradas junto com a CETERB, estão dando um passo no desenvolvimento da cidade para que a gente possa, no futuro, atuar de forma ainda mais assertiva e mais organizada,
dando resultado, retorno para as pessoas. E também, como eu falei, em momentos de crise, que a gente espera não utilizar, mas a estrutura estará pronta para isso, é um integrador de todas as forças de segurança, Defesa Civil Municipal, Estadual, polícias militares, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, enfim, todas as estruturas de governo, de segurança e de gestão de crises terão hoje uma estrutura fantástica na cidade para atuar nos momentos mais adversos. Então, essa é uma situação que, de fato, está caminhando bem, e em breve, com certeza, nós vamos apresentar, e isso irá gerar resultado aí por muitos e muitos anos, né? É o futuro da cidade nessa estrutura. Maravilha. Alexandre, chegamos, já estouramos nosso tempo, mas eu não vou poder fugir de te fazer uma pergunta política. Tinha várias, tu te escapou, tu tá pegando a manha lá do teu ex-parceirão, o Napoleão Bernardes, que também falava bastante, esticava a conversa e tal. Estou brincando, obviamente, né? Um grande abraço pro Napoleão. Eu quero uma avaliação, porque tu és um cara que coordenou as campanhas do Napoleão, tu sempre esteve na linha de frente, agora tu teve um processo bastante importante nesse processo da eleição municipal aqui, agora pelo PL, não mais pelo PSDB. Eu quero que você faça uma rápida análise da conjuntura nacional. Hoje aconteceu uma coisa que eu fiquei muito impressionado de forma negativa. Eu fui numa padaria, uma padaria bem conhecida, tinha uma pessoa lá falando do movimento que vai acontecer no 7 de setembro, que o Bolsonaro tem razão, que tem que parar tudo, tem que tirar esses caras do Supremo. Eu ouvi a funcionária falando que o dono do estabelecimento já foi recomendado a gerar estoque, fazer estoque, porque vai parar tudo, trancar tudo. Eu te conheço, tu és um cara, um democrata, sempre foi, mas nós estamos vivendo um momento muito tumultuado, muito turbulento, e a gente não sabe, tem essa manifestação dia 7. Eu quero uma avaliação sua, e eu preciso te dar uma cutucada, porque tu estás no PL, que namora, flerta, aqui em Santa Catarina, escancaradamente, com o presidente Jair Bolsonaro. Qual é a tua avaliação desse momento, e se tu está confortável no PL, que tem como pré-candidato Jorginho Melo, que é um dos senadores da tropa de choque do Bolsonaro na CPI da Covid? Bom, Alexandre, vai ser difícil sair pela tangente nesse emaranhado aí que tu colocasse, mas vamos lá. Cenário atual, cenário político atual, de opinião, essa polarização, ela é ruim, é uma situação hoje que a gente tem dois extremos disputando o mesmo espaço. Isso não é bom nem para um lado, nem para um outro, muito menos para quem não tem nada a ver com essa história. Então, esse é o primeiro passo. Quando eu penso hoje, eu não penso eu como gestor público, eu penso hoje eu tocando os meus negócios, eu penso hoje como alguém que tem uma família, né? Então, eu tento tirar esse meu envolvimento político para raciocinar sem paixão, sem lado. E o que a gente quer, o que todos nós queremos é segurança, é ter certeza de um futuro onde os nossos filhos vão crescer, enfim, e para isso nós vivemos num lugar muito bom do Brasil ainda, né? A vida que a gente tem aqui em Santa Catarina, em Blumenau, né? Quando as pessoas falam de outros lugares do mundo, que lá a vida é melhor, enfim, eu gosto de viajar, gosto de outros lugares, enfim, mas eu me sinto muito bem aqui onde a gente vive, porque de fato a gente mora num lugar especial, seguro, tranquilo, que a gente pode viver com muita qualidade de vida. É isso que a gente quer para a gente, para a nossa família. E a guerra política do jeito que está, o fanatismo, tudo isso passando do ponto, isso só gera transtornos e gera dificuldades para a gente. E eu, no meu negócio, eu quero que o negócio rode, que o negócio aconteça, que a gente gere resultado, que a gente gere emprego. E às vezes parece que o foco de algumas pessoas é outro. O foco é político no sentido de enfrentamento, enfim, e isso não leva ninguém a lugar nenhum. O que eu disse com isso tudo? Não disse nem que eu sou de um lado, nem que eu sou do outro. Disse que o que está acontecendo me deixa aflito.
E com relação ao meu envolvimento político, hoje eu estou de fato filiado ao PL, a questão partidária não é o que me trouxe de volta para a gestão pública ou me deixou de trazer, não é o foco principal é o trabalho que a gente possa gerar aqui, é a relação que eu tive desse primeiro semestre junto à Câmara de Vereadores, ao vereador-presidente e outras ações. A gente, eu acho que tudo é um pouquinho fruto do nosso trabalho que a gente realiza com o tempo e a confiança que a gente traz para as pessoas, e eu espero gerar resultado em cima disso. Mas claro que na política a gente tem um partido, a gente tem movimentos, a gente tem vontades, e eu acho que o cenário hoje ele é complexo, não dá para dizer que partido A vai estar com um lado, partido B vai estar com o outro, né? Mas existe muito sim as análises, um lado o resultado que o Bolsonaro pode trazer, aqui em Santa Catarina isso é mais forte, e em outro lado o que o PT, ou enfim, se trata isso como esquerda, pode trazer no cenário político, e o fato é que nós temos aí eleições estaduais e em nível federal que, da forma como está, na minha opinião, podem gerar problemas para o país. Isso não é saudável para ninguém. Entendo que o senador Jorginho Melo, na condição política que está, ele é candidato ao governo do estado, né? Entendo também que o governador Moisés, ele é candidato à reeleição e vai trabalhar muito forte para que o seu governo gere os resultados e mostre para as pessoas que ele conseguiu gerar um bom resultado para Santa Catarina, e aí nós podemos ter algumas vias surgindo, mas em nível federal eu não vejo hoje novidades, pelo menos a minha percepção não é de novidades. Nós temos essa situação polarizada e nós esperamos que, independente do que aconteça, né, a gente possa trabalhar e buscar o que a gente precisa. A minha participação política hoje, ela é pequena, eu não tenho tempo para estar atuando politicamente, para estar pensando numa eleição, numa campanha nesse momento. Eu tenho, sim, algumas relações pessoais que eu espero contribuir no processo eleitoral ano que vem, porque tentei ficar fora do processo, né? Mas a gente gosta, a gente vive isso, e às vezes até a gente deixa a nossa vida pessoal de lado em alguns momentos para participar desse processo. Então, com certeza estarei atuando de alguma forma em alguma eleição, com alguma candidatura, participando, auxiliando. Eu gosto dos bastidores, acabo tendo hoje uma exposição muito além do que eu imaginava lá atrás, né, em função desses espaços que a gente ocupa, mas não consigo avaliar de fato quais serão os cenários claros que nós teremos, né? Mas envolvimento político nós teremos, eu terei com certeza. E lembrando também que o teu amigo, né, ex-parceiro, Napoleão Bernardo, está ciscando, está buscando seu espaço legitimamente no PSD, e pode ser também uma via. Para encerrar, eu não vou fazer mais perguntas, eu entendo que é importante que a gente deixe claro, porque quando a gente fala da polarização eleitoral, é esse o desenho, Lula e Bolsonaro, mas a polarização que a gente vê hoje não é Lula e Bolsonaro, porque o Bolsonaro está brigando com o Supremo, o Bolsonaro está brigando especialmente com o governador do principal estado brasileiro, que é o João Dória, que é do PSDB. Então, não há uma... que para a gente ficar claro, que parece que aquela coisa, não, de novo, não, nesse momento não é isso. A briga é com relação aos ministros do STF, que uma coisa sui generis, né? Enfim, então, porque às vezes esse discurso, né, Alexandre, da polarização acaba servindo para uma coisa e não é isso que a gente tem que vender. Lá na eleição, no desenho que está aí, é isso aí, né? O Lula ajudou a eleger o Bolsonaro, e se bobear, o Bolsonaro vai ajudar a reeleger o Lula, então é esse desenho. Bom, eu quero te agradecer a tua participação com a gente, saudar o teu retorno, tem qualificação para ocupar
todos os cargos que tu já ocupou e para ocupar esse, a CETERB precisava de ter uma pessoa com teu estofo, com teu conhecimento ali, porque realmente é uma área delicada, sensível, que mexe diretamente com boa parte da população, que não vive do trânsito, e você é a pessoa certa no lugar certo. Então, te agradecer do fundo do coração, desejar uma boa semana e boa sorte no teu trabalho aí. Pô, Alexandre, feliz demais em estar participando. Sei que são assuntos complexos, delicados e que de fato não agradam a ninguém no dia a dia, mas muito feliz aí, obrigado aí pelas colocações. Isso me deixa ainda mais motivado e com uma sensação ainda de maior responsabilidade para tentar, né, trabalhar e gerar pelo menos um pouco daquilo que as pessoas têm de expectativa que a gente possa gerar. Naturalmente que a gente vai seguir as coordenadas aí que o prefeito Mário Hildebrand e que a vice-prefeita Maria Regina nos deram, aproveitar essa confiança que nos foi dada também para orgulhar a cidade e gerar um resultado mínimo necessário que a cidade espera. Essa minha função enquanto estiver aqui. Obrigado mesmo, obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, também agradecer a você que nos acompanhou até agora. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pelas manifestações, obrigado por quem nos acompanhou. E lembrando que esse vídeo já fica no nosso Facebook, já vai para a capa do nosso site, já vai, logo, o Fernando Krieger, nosso produtor, vai botar no nosso YouTube, no nosso Instagram. Então, você que não acompanhou uma parte, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas ouçam, porque muito do que o Alexandre falou é mais ou menos o que está desenhado, que vai ser desenhado para o nosso sistema de transporte coletivo, nosso sistema viário, com relação ao futuro de Blumenau na questão de trânsito e transporte. Mais uma vez, Alexandre, obrigado do fundo do coração, lembrando que terça-feira tem a entrevista com Danúbia, na quinta tem Resenha de Preto com Marco Antônio André, tem muita atração na TV Informe. Grande abraço, até a próxima segunda-feira.